Muitas pessoas ouvem falar que Deus é amor, que Deus ele é justiça. Mas agora no Apocalipse nós estamos vendo um Deus que está consumando a sua ira. Hoje nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 15. Então vamos meditar nesse capítulo porque muitas mais coisas vão acontecer agora nas demais pragas que hão de vir sobre a terra. Já daquelas que a gente vem lendo e vem vendo cada coisa acontecendo, né? Então hoje, Apocalipse 15. Meu Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos esclareça e nos dê total entendimento da Tua palavra aqui em Apocalipse. Que o Senhor nos faça entender para que possamos guardar a nossa fé até esse dia e nos livrar do dia da ira do Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu peço. Amém. No versículo 1, e vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. As 7 últimas pragas são os últimos juízos das 7 taças e tem muita semelhança com os juízos das 7 trombetas. Flagelos terríveis virão sobre a terra e evidenciarão o julgamento de Deus. A exemplo do que ele fez no Egito, naquela ocasião, quando o anjo da morte passou a meia-noite pela nação, todos os primogênitos egípcios foram mortos, ficando livres apenas os filhos de Israel. Êxodo 13:15. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo macho, porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Então fica bem claro que se há obediência, então há proteção. Quando eu obedeço a ordem dada, expressa de Deus para mim, não é que ele queira o meu mal ou me privar de algum prazer deste mundo. Pelo contrário, ele quer me privar desse tormento que agora essas pessoas estão prestes a passar. É como no Egito. Então, pelo fato de Faraó ter endurecido o seu coração, ele sofreu as consequências disso. E muita gente poderia evitar isso também na sua própria vida, dando ouvidos ao que Deus lhe diz. E às vezes a pessoa ela segue obstinada ao seu coração, obstinada aos seus prazeres. E ela pensa, não, seguir Jesus, seguir uma igreja, me privar dos prazeres deste mundo. Mas às vezes esse prazer, que hoje é um prazer, amanhã vai se tornar um verdadeiro inferno na sua vida. Então, cuidado com aquilo que parece ser um prazer, porque amanhã pode trazer muita dor. O 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. O comentário do bispo diz, vitoriosos da besta. Antes do derramamento dos últimos flagelos, o apóstolo João descreve outra visão, os vencedores junto ao mar de vidro, que são aqueles que não aceitaram adorar a imagem da besta, nem receber o número do seu nome. Eles preferiram a morte a negar a sua fé. Essa multidão vitoriosa passou pelo crivo da grande tribulação e teve as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Está no capítulo 7, versículo 14. Apesar de todas a tortura física e espiritual, estes não negaram a fé. Por isso, receberam as harpas de Deus para que entoassem o cântico de Moisés e do Cordeiro, que é o cântico da vitória, em louvor e adoração ao Altíssimo. Que diferença entre esses convertidos e alguns cristãos de hoje, que ao passarem por uma mínima decepção desanimam e abandonam a sua fé. Imagine se vivesse na época dos apóstolos, quando os cristãos eram queimados vivos ou jogados às feras. De fato, que comparação muito boa, né? E bem esclarecedora do bispo. Quer dizer, olha a diferença do cristianismo, né?
o cristianismo de hoje, de algumas temporadas, né, décadas atrás. Esses cristãos primitivos, eles estavam prontos para o que for preciso, mas não negavam a sua fé. Morriam por essa causa. Hoje, pelo fato de, às vezes, Deus não responder às expectativas de uma pessoa, ela é capaz de abandonar a fé e abandonar Jesus também, e sem nenhuma preocupação na cabeça dela. Então, quer dizer, esse mar de vidro também, ele representa as multidões, né? As pessoas, aquela grande multidão. Então, veja que esses aqui, eles ficaram, eles não foram arrebatados. Por algum motivo, eles guardaram uma semente. Por exemplo, você está convertido ao Senhor Jesus, você guardou firme a promessa de Deus e foi arrebatado. Mas eu pergunto, quantas palavras você falou para os seus familiares de Jesus, que você anunciou a volta de Jesus, que você falava a importância dele, que ele morreu na cruz? Então, quer dizer, cada coisa que você fala dos seus familiares é uma semente que ficou plantada, então ela vai dar frutos, amanhã vai servir. É igual quando o filho está saindo de casa e a mãe fala, olha, leva um casaco, vai esfriar, né? Quer dizer, a mãe está prevenindo o filho. Assim é você, quando fala com seus familiares a respeito de Jesus, você está prevenindo eles. Mas eles agora, talvez, no primeiro momento, não quer fazer as escolhas deles. Mas no futuro, eles vão precisar de cada palavra que você vem falando para eles. Elas vão ser úteis. Então, nada do que nós fazemos é em vão. E aí, seguindo para o 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Veja aqui, há um júbilo, há um gozo, há uma alegria. Assim tem que ser todos aqueles que, quando vêm buscar o Senhor, eles têm esse prazer em falar com Deus. Às vezes nós encontramos pessoas que na igreja, elas não falam, elas simplesmente estão ouvindo a oração que o pastor está fazendo, mas elas próprias não fazem, quer dizer, elas estão esperando receber, mas elas não estão dando. Naquele momento é o mais importante para ela, individualmente. O pastor está fazendo a oração dele e você deve fazer a sua. Olha a importância de você anunciar, abrir sua boca, você falar. É a importância da nossa voz, né? Deus nos deu voz, Deus nos deu boca. Quantas pessoas gostariam de falar e não conseguem? Quantas pessoas gostariam de erguer suas mãos, seu rosto e adorar a Deus livremente e falar que o ama, mas são impedidas de assim o fazer? Você tem esse livre acesso, essa condição de fazer isso. E aí, seguindo agora no 5. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelos peitos. Você não pode esquecer que esses anjos aqui, eles estão levando as taças da ira de Deus. E aí fala do tabernáculo, mais uma vez lembrando que a réplica daquele tabernáculo, aliás, desculpa, o original, porque a réplica estava aqui na terra, foi feita por Moisés e depois passou o templo de Salomão, mas o original dele, com todo o seu esplendor e toda a sua glória, está nos céus. Então, esse tabernáculo hoje existe, mas ele está nos céus, cujo sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, junto ao Pai, com orações inexprimíveis, assim como o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote. O comentário da Bíblia do Bispo diz assim, o tabernáculo do testemunho foi levantado por Moisés no deserto por ordem do próprio Deus. Está lá em Êxodo 25, 8 ao 9. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Sabe o que me chama a atenção?
ele fala, me fará um santuário e habitarei no meio deles. Olha qual era o desejo de Deus, né? A Bíblia diz que ele habita no alto e santo lugar, né? Quem diria que ele sairia do alto e santo lugar para estar habitando em meio de pecadores, pessoas cheias de falhas, de erros. E aí não bastasse isso, o que ele fez? Na era do Deus Pai, queria Deus morar junto do seu povo. Quer dizer, mostrar ali a total acesso a ele, né? A sua proteção, o seu carinho, o seu cuidado para com aqueles que o servem. Então, veja que amor que ele evidencia aqui nesses versículos, né? Eu quero habitar no meio deles. Então, essa foi a era do Deus Pai. Mas o ser humano, rebelde como é, ele terminou por desprezar a presença de Deus e seguir após outros deuses, sendo que esses outros deuses, que são demônios, né? Eles não fazem o que Deus faz, maltratam, mas eles preferem ser castigados por eles. Depois veio a época do Deus Filho, então quer dizer, o próprio Deus se fez homem, carne, presente no nosso meio, para que ele pudesse morrer em nosso lugar. E ele, não bastando isso, ele falou, não vos deixarei, enviarei outro Consolador, agora o Espírito Santo. E esse vai habitar em você. Olha só, olha que perfeito, né? Deus que antes habitava no lugar, queria estar perto do seu povo. Não bastasse nessa distância que havia entre o povo e Deus, agora trouxe o Senhor Jesus, então ele ficou mais perto. E agora, na era do Espírito Santo, ele quer estar dentro de você, andar com você. Por onde você for, você pode carregá-lo dentro de você. Que maravilha, né? Que esplendor. Vamos continuar aqui na meditação. Dentro encontrava-se a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, isto é, o testemunho da vontade do Altíssimo para o povo. Aí há quem possa falar assim, mas a tábua da lei, né, ela privava as pessoas de muitas coisas. Pelo contrário, até porque ela começa, não fará isso, não fará aquilo, não. E esse não é bom. Ele é benéfico, ele traz benefícios. Quais? É simples. Tudo que ele relaciona ali na lei de Deus e que ele priva a pessoa de fazer, vai trazer problemas para ela no futuro. Então, na verdade, essa lei, ela está nos protegendo a nós mesmos do tormento eterno. E aí, continuando, ele diz assim, agora, essa mesma palavra testemunha contra os que a rejeitaram, a fim de os levarem a um juízo sem precedentes. O Senhor Jesus falou isso em João 12:48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Essas palavras te causam temor porque a mim causam. Quer dizer, se eu rejeitar hoje aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou aprendendo na igreja, através dos servos de Deus, eu não estou apenas rejeitando aquelas palavras, eu estou rejeitando o próprio Senhor Jesus. E por consequência disso, eu vou sofrer o julgamento disso. E quem é que vai estar lá presente para me julgar? A palavra que eu aprendi a ouvir e rejeitei. Então eu vou ser julgado por aquela palavra, porque eu nunca vou poder chegar diante do tribunal de Deus e falar assim, Senhor, eu nunca soube disso, eu não sabia que fazer isso era errado, nunca me foi dito que fazer isso e isso era errado. Naquele dia nós vamos ser lembrados que um dia nós fomos alertados a esse respeito, mas simplesmente ignoramos. Essa palavra te causa temor? O tabernáculo do testemunho é aberto para derramar a cólera de Deus sobre uma humanidade condenada por si mesma, tendo em vista a sua rejeição à oferta dada pelo Criador para salvá-la, o seu próprio Filho Jesus. Efésios 5:2. E daí, em amor, como também Cristo nos amou. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, olha como que deve ser a procedência daquele que está seguindo Jesus. Andai em amor.
Então, se eu ando em amor, eu não vou andar em ódio, como também Cristo nos amou. Quer dizer, o amor de Cristo agora eu tenho que evidenciar pelo meu próximo, no ganho de almas, quando eu vou buscar as pessoas, quando eu tenho paciência para com elas. Então, eu vou me entregar pelas pessoas como Cristo se entregou por mim. E essa pessoa, por sua vez, vai se entregar por outras. É uma corrente que nunca vai acabar. Em Hebreus 5:9, ele diz: e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele consumou naquela cruz, então, o pecado, ele consumou as maldições, ele consumou as doenças, e ele veio a ser a causa eterna da salvação para todos os que lhe obedecem. Então, se eu estou obedecendo o Senhor Jesus, e eu obedeço, ouvindo e praticando a palavra dele, então ele pode me salvar. O mesmo Deus que cura, ele salva. O mesmo Deus que liberta, é o Deus que salva. É o mesmo Deus que hoje vem te buscando através dessa meditação aqui. Seguindo ao 7, e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Eu estou aqui lembrando que o próprio Senhor Jesus, lá no Getsemane, ele falou assim: Senhor, passa de mim esse cálice. Era o cálice da maldição que ele estava para tomar, porque ele estava, na verdade, trocando de lugar conosco, seres humanos. O castigo que era nosso, então ele estava tomando para ele. Mas depois, à frente, ele apresenta na Santa Ceia o cálice da salvação, que é o cálice da nova e eterna aliança no seu sangue. Mas aqui, aqueles que rejeitaram o cálice de Deus, a Santa Ceia, que rejeitaram o perdão, que rejeitaram o sacrifício de Jesus, agora eles vão tomar um cálice também, o cálice da ira. Então quer dizer, mesmo que a pessoa fale, eu não quero o cálice de Deus, o cálice da bênção, também não vou tomar o cálice da maldição, longe de mim isso. Ela já escolheu tomar o cálice da ira, quer dizer, o cálice do juízo. É muito forte, né? O comentário do bispo diz: as 7 taças da ira de Deus. O cálice da ira de Deus se encheu depois de ter esgotado todos os seus recursos de compaixão por um povo de coração duro e rebelde. E aqui o bispo explica, muito bem, por que Jesus não voltou ainda. Por que ele está demorando em voltar? Por causa da sua misericórdia. Ele quer que nós que hoje estamos salvos, servos dele, venhamos anunciar o seu regresso e buscar salvar o maior número de pessoas que nós podemos, para que eles se voltem para o Senhor Jesus. E aí, seguindo o texto, diz: ninguém podia entrar no santuário, arrepender-se ou implorar o perdão. O santuário estava fechado, porque não havia mais nenhuma possibilidade de intercessão em favor da humanidade, pois Deus não podia mais voltar atrás na execução dos seus juízos. Por isso, felizes são aqueles que não desperdiçam as oportunidades que o Senhor Jesus tem oferecido hoje, pois amanhã poderá ser tarde demais. 2 Coríntios 6:2. Porque diz: ouvide em tempo aceitável e socorride no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Por isso, minha amiga, meu amigo, você que está aqui meditando junto comigo, me acompanhando nessa meditação, não rejeite a salvação, porque o tempo dela é agora. Você pode aproveitar essa grande oportunidade já nesse momento. Por isso, procure a igreja e vá buscar Deus. E aí, seguindo aqui, e o 8, E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Me faz lembrar quando Salomão terminou a construção do templo, e então quando foi consagrar o templo a Deus, a mesma coisa aconteceu. A fumaça se encheu e ninguém pôde ficar lá dentro. E essa fumaça representava a glória de Deus que encheu aquele lugar. Agora nós vamos ler as 7 taças. Amanhã nós vamos começar a ver
que vai acontecer através das 7 taças. Taça por taça e o resultado do que ela traz, porque não podemos nos esquecer, cada taça dessa foi o pecado que foi a enchendo e tornou ela na ira de Deus, que será derramada sobre aqueles que se tornaram filhos da desobediência, ou como o apóstolo Paulo os chama, os filhos da ira. Fique com Deus, lembre de mandar esse vídeo para aqueles que você ama. Se você ama os seus familiares, compartilhe esse vídeo, amigos e até inimigos, tá bom? Fique bem.